segundo encontro das escolas do Legislativo e de Contas da região Sul e quarto encontro de escolas do Legislativo de Santa Catarina em parceria com a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, ABEL. Este evento tem como objetivo promover a troca de experiências entre as escolas do Legislativo e de contas regionais e estaduais, fortalecendo a articulação, o diálogo e as redes de cooperação entre os participantes. A partir deste encontro, para o reconhecimento e o compartilhamento de boas práticas, buscando estimular a criação de novas escolas, apoiar a modernização daquelas que já existem, incentivar as ações inovadoras, qualificando a formação política e a difusão de conhecimentos oferecidos à sociedade. Este encontro acontece em uma data muito especial. Celebramos no dia 15 de maio o Dia Nacional da Educação Legislativa, instituído pela Lei nº 14.798, de 2024, uma data que reconhece a importância do trabalho das escolas legislativas em todo o país, promovendo a cidadania, a ética e a participação democrática. É com grande honra que comemoramos também os 25 anos nesta data da Escola do Legislativo do Parlamento Catarinense, uma trajetória marcada pelo compromisso com a educação legislativa por meio da formação política, da qualificação profissional e do compartilhamento de conhecimentos com a sociedade catarinense. Como parte dessa comemoração, convidamos a todos para exposição em homenagem à história da escola da Alesc e à memória dessa instituição que tanto contribuiu para o fortalecimento da democracia e do poder legislativo catarinense. A exposição ocorre na Galeria Ernesto Meyer Filho, no hall desta casa, no Palácio Barriga Verde. Informamos ainda que este evento está sendo transmitido no YouTube, ao vivo pelo canal da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Desejamos a todos um excelente evento, que os diálogos e reflexões aqui construídos inspirem novas práticas e a reconhecerem a educação legislativa como instrumento de transformação social. Neste momento, para compor a mesa de autoridades, convidamos o excelentíssimo senhor deputado da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Marquito. Convidamos também o senhor diretor da Escola do Legislativo, deputado Ulício Mauro da Silveira, Alexandre Lencina Fagundes. Convidamos o senhor presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo de Contas, Roberto Eduardo Lamari. Convidamos o senhor presidente da ACAMOSC e vereador de Palmitos, Cassiano Sartori. E, por fim, convidamos a senhora assessora pedagógica do Instituto de Contas do Estado de Santa Catarina, Elisete Della Justina de Corrégio, neste ato representando o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas, Erneude Nadal. Podem tomar seus assentos, por favor, senhores. Neste momento, citamos e agradecemos a presença das autoridades que se apresentaram ao nosso cerimonial. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Chapecó, Claimar de Canto. Excelentíssima senhora presidente da Câmara de Vereadores do município de Xangri-Lá, Luzia Barbosa Neto. Senhor secretário de Administração e Infraestrutura do município de São Jerônimo, Rio Grande do Sul, Ayrton Leandro Erbeli. Senhora diretora da Escola do Legislativo do município de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, vereadora Rose Frigelli. Senhor vereador do município de Otacílio Costa, Pedro William Velho. Senhora diretora da Escola do Legislativo do Estado do Rio Grande do Sul, do município de Novo Hamburgo, Maria Carolina Hegen. Senhor vereador do município de Zortia, Matheus Zung. Senhor vereador do município de Lages, Nixon Ayrton de Oliveira. Senhor vereador do município de São Jerônimo, Rio Grande do Sul, Fernando Camboim. Senhor vereador do município de São Jerônimo, Rio Grande do Sul, Evandro Oliveira. Senhor vereador do município Jerônimo, Rio Grande do Sul, Amaro Jerônimo Vante de Azevedo. Senhor vereador do município de São Jerônimo, Rio Grande do Sul,
Cleiton Dornelles. Senhora vereadora do município de Rio Negrinho, Keti. Senhor vereador do município de Rio Negrinho, Daniel Henrique Gonçalves. Senhora vereadora do município de Otacílio Costa, Claudete da Luz de Oliveira. Senhor vereador do município de Navegantes, Van Carlos Corsani. Senhora assessora parlamentar, Carla Pedroso, neste ato representando o gabinete do excelentíssimo senhor deputado estadual Rodrigo Minotto. Senhora coordenadora da Escola do Legislativo do município de Joinville, Juliana Felipe. Senhor técnico legislativo da Escola do Legislativo da Assembleia do Rio Grande do Sul, Cristiano Beck, neste ato representando a senhora diretora Gislane Monza. Terminamos. Com a mesa devidamente composta, convidamos a todos para se colocar em posição de respeito para a execução do hino nacional, composição de Francisco Manuel da Silva e Osório Duque Estrada, sob regência do maestro e acompanhado do coral da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Reginaldo. Antes de darmos continuidade aos trabalhos, gostaríamos de registrar a presença da excelentíssima senhora, presidente da Câmara de Vereadores do município de Braço do Norte, Pâmelis de Barros, senhora vereadora do município de Florianópolis, Ingrid Sataré Maué.
Neste momento, para fazer uso da palavra, convidamos o excelentíssimo senhor deputado da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Marquito. Então, gente, boa noite para todos e todas. Boa noite. Eu quero aqui, primeiramente, fazer um cumprimento especial ao Alexandre, né, que aqui representa a Escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A partir dele, estendo cumprimento a toda a nossa mesa, que já foi nominada, mas que terá um tempo para fala, para fazer o debate dessa noite. Eu quero aqui, primeiramente, desejar uma boa-vinda e boas-vindas àqueles e aquelas que não são daqui, que estão aqui nos visitando, que estão aqui participando desse evento conosco. É muito bom estar numa Assembleia Legislativa, estar na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, onde se constrói referências e pode acolher todos e todas aquelas que estão construindo as suas escolas do Legislativo lá nos municípios, nos outros estados, junto ao Tribunal de Contas, e poder construir esse processo e poder acolher, poder ter essa estrutura para acolher vocês e poder fazer essa construção. Eu estou aqui em nome da presidência da Assembleia Legislativa, em nome do deputado Júlio Garcia. Também faço uma saudação especial ao deputado Mauro de Nadal, que preside e coordena a Escola Legislativa de Santa Catarina. E a gente, dentro do parlamento, tem um carinho enorme pela escola e pelo que ela oferece e pelo que ela promove em todo o estado de Santa Catarina, né? Desde as formações, desde o trabalho com as câmaras municipais, desde os seminários, as oficinas, os workshops, as atuações que nós conseguimos levar ao povo catarinense, aquilo que é debatido e discutido entre os deputados, aquilo que passa em debate prioritário nas comissões de mérito, nas comissões parlamentares que nós temos, e que se transformam em grandes debates, e muitos deles depois nós recuperamos e transformamos em processos legislativos, transformamos em leis, transformamos em posicionamento. Então, eu queria fazer uma saudação especial a todos os servidores, trabalhadores da nossa Escola do Legislativo, que constrói sob a liderança do Alexandre, que está aí nessa coordenação, nessa responsabilidade, né? Mas que também a gente pode ser palco dessa articulação aqui com todas as outras escolas. Eu, sendo presidente da Comissão de Meio Ambiente, a gente sabe da importância de ter a escola como parceira e de realizar os seminários. Inclusive, amanhã, eu saio de Florianópolis às 5 horas da manhã para estar em Criciúma para realizar um seminário sobre horta, compostagem e educação alimentar nas escolas de Santa Catarina. São seminários regionais. Nós já estamos com mais de 180 inscritos e que tem sido um sucesso fazer esse debate. Muitas vezes parece algo muito pequeno ou de pouca importância, mas para aqueles professores, para a comunidade escolar, para aquelas pessoas que vão estar lá conosco o dia inteiro, ela é de uma grandiosidade enorme. Ainda mais quando se tem uma instituição com esse respaldo, assinando um certificado, garantindo com que esse processo de formação ele esteja dentro de uma regularidade. Então, eu trago essa fala porque a gente sabe da importância do trabalho que vocês realizam e a gente sabe da importância de ter uma casa legislativa que dá a atenção que a escola legislativa merece. E a gente quer, com toda certeza, transformar essa escola cada vez mais numa referência para todas as outras e poder ter essa atuação de forma estadualizada. Então, espero que o debate aqui seja muito amplo e que consigamos, né, também trazer as dimensões que a escola atua, mas principalmente nesse trabalho articulado, em rede, nesse trabalho de cooperação que se faz essa mesa aqui, entre os diferentes órgãos e as diferentes esferas. E, por isso, eu quero desejar um bom debate, uma boa noite de atuação para todos e todas vocês. Eu vim fazer essa abertura, essa fala da casa,
porque eu tenho que sair agora. Eu dou aula num curso de pós-graduação e 7 horas eu começo a minha aula, é a última aula dessa disciplina que eu estou dando, eu não consigo faltar, mas contem com a gente, contem com a Assembleia Legislativa. O deputado Júlio Garcia deixa um forte abraço e façam uma boa noite, um bom debate. Obrigado. Muito obrigada, deputado. Convidamos também para fazer uso da palavra o senhor diretor da Escola do Legislativo, o deputado Olício Mauro da Silveira, Alexandre Lencina Fagundes. Ela perguntou se o microfone não está funcionando. Eu acho que aqui é melhor, a gente não fica ao lado dos outros, né? Pessoal, boa noite a todos e a todos. Sejam muito bem-vindos. Em nome do deputado Mauro de Nadal, presidente da escola, deputado Ulício Mauro de Oliveira, a gente dá as boas-vindas a todos vocês, aos vereadores, vereadoras, né, que aqui estão, do nosso território catarinense, umas boas-vindas e um abraço caloroso aos que nos visitam, né, em Santa Catarina, que são todas as pessoas do Rio Grande do Sul, Paraná. Nós temos também alguns outros inscritos de outros estados, então realmente se sintam em casa, né, e se sintam acolhidos e abraçados por nós. Gostaria de cumprimentar ao Lamari, que é o nosso presidente da ABEL, a Lisete, que representa a escola do Tribunal de Contas, né, o Instituto ICOM, o Moisés, que é o diretor, então ela está aqui representando. Nesse ato, representando o presidente do Tribunal de Contas, ao Cassiano, que é o presidente da Camosc, também vice-presidente da UVESC, né, então também está nos prestigiando. E dizer para vocês que nós, equipe da Escola do Legislativo, nós estamos aqui com vários dos nossos gestores e colaboradores. Nós estamos numa expectativa muito grande desse evento, Lamari, Ricardo, porque entendemos, né, que é dessa forma, criando uma rede colaborativa, que a gente fortalece a educação legislativa. E nós estamos aí numa semana festiva, né? A Semana da Educação Legislativa, amanhã comemoramos o Dia Nacional da Educação Legislativa. Nós, da escola, comemoramos esse ano 25 anos da fundação da escola, e aqui a Carla foi a nossa primeira gestora, né, Carla? Então é muito bacana poder falar, e que bom que você está aqui vivendo isso conosco, né? Mas nós entendemos que essa rede colaborativa, ela se potencializa, né? E eu acho que o grande objetivo desse encontro e desse evento é justamente que a gente possa estreitar a nossa rede de contatos, ou seja, né, e ampliar o nosso network. Nós temos aqui várias escolas, nós temos várias câmaras de vereadores que não têm escola ainda e querem instituir as escolas, né? Então, eu acredito que a gente vai poder também experienciar tudo isso, principalmente no dia de amanhã. Nós vamos ter, todos vocês já tiveram acesso à programação, mas logo no início da manhã a gente vai ter uma mesa onde a gente vai discutir com alguns atores interessantes a importância da educação legislativa. E aí, na sequência, a gente vai ter uma série de exposições, né, de cases ou de experiências que as escolas praticam. Então, a gente vai fazer benchmarking, né, e a ideia é justamente isso, né, que a gente possa sair daqui com bastante ideias novas, que a gente possa, talvez, matriciar isso lá no nosso município, na nossa escola, ou nas futuras escolas que poderão vir. Então, essa é a nossa expectativa. Eu acredito que a gente vai ter um evento de sucesso, não tenho dúvida disso, né? E esperamos que vocês atinjam as suas expectativas com relação a esse evento. Afinal de contas, tem gente que veio lá de Uruguaiana, né? O nosso diretor da ABEL, diretor para a região sul, Ricardo Simas, que juntamente com toda a nossa equipe nos auxiliou, junto com o Lamari, a organizar, né, o segundo encontro da ABEL, veio de bastante longe, né? Então, isso demonstra o comprometimento que vários atores aqui têm com a educação legislativa.
Após essa fala inicial de todos na mesa, nós vamos ter a nossa professora, a doutora Daniele, vai falar para nós sobre um tema, eu acho que é bastante interessante, que impacta a vida, não só nossa, né, mas a vida do globo, que é a parte da sustentabilidade sob a ótica do meio ambiente. E num ano que é bem importante para todos nós brasileiros, porque é um ano da COP30, onde em novembro nós vamos ter o evento em Belém do Pará. Então eu acredito que a Daniele vai trazer pautas bem importantes para nós, e isso subsidia também e traz algumas ideias para a gente trabalhar na nossa sociedade, no nosso meio, né, com essa pauta bem importante. A Escola do Legislativo aqui está desenvolvendo um projeto nessa finalidade. Nós conversávamos antes, Santa Catarina em ano de COP30, né, onde a produção e a preservação elas caminham juntos, né. Santa Catarina é um case que consegue ser a terceira, quarta economia do país, mas com índices muito bons de preservação do meio ambiente, né, e de atividades que trazem a sustentabilidade num equilíbrio com a nossa produção e a nossa economia. Pessoal, mais uma vez, uma boa noite, sejam todos bem-vindos. Nós estaremos amanhã, durante todo o dia, experienciando a educação legislativa com uma série de atores aí importantes, e eu espero que vocês realmente aproveitem essa experiência. Muito obrigado, uma boa noite, obrigado pela atenção. Obrigada, senhor diretor. Convidamos agora para fazer uso da palavra o senhor presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, ABEL, Roberto Eduardo Lamari. É que eu já conheço ele, gente, não pensa que eu sou louco. Não. Boa noite a todas e a todos. Eu tenho alguns recados. Primeiro eu vou cumprimentar a mesa toda na figura do Alexandre, e aí eu já aproveito para agradecer a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a Escola do Legislativo, que não sei se todos aqui sabem, mas é uma escola, como eu disse num evento na segunda-feira, é uma escola reconhecida em todo o Brasil. E é reconhecida pelo seu conjunto de atividades que tem, que às vezes a gente no Brasil todo, quando tem lá os encontros da ABEL, a gente vê, fica com um pouco de inveja e tenta roubartilhar, no bom sentido da palavra, as atividades que esta casa faz, que essa escola faz. Portanto, parabéns, eu sei que você está aí com um desafio grande, né, chegando agora, mas eu vi aí na conversa que nós tivemos que você tem todo o perfil e condições e certamente vai fazer um trabalho aí que vai... e também vocês têm aí uma equipe bastante competente, e eu aqui agradecer a toda a equipe da escola, e aproveito para agradecer aqui na figura da Leia, que eu sei que está se despedindo da escola, né? Uma pena, mas a gente agradece a Leia, e a Carla, que também é uma das grandes responsáveis aí por todo esse trabalho, foi a primeira diretora, mas foi a mais longeva aí, né, coordenadora no tempo da escola, e, portanto, teve a oportunidade de implantar alguns desses projetos que existem até hoje. E aqui no evento, agradecer ao Ricardo Simas, nosso diretor da região sul, que se empenhou para que o evento acontecesse e fosse bem organizado, e aí está há muitos anos com a gente, conversando com cada uma das escolas. E eu vou aproveitar aqui para fazer, porque amanhã eu vou falar um pouco de educação legislativa. Nós vamos bater um papo, vai falar um pouco da importância da educação legislativa, e tem uma surpresa aí para vocês após, eu acho que você não contou para ninguém, né, Simas? Ainda bem. Então tem uma surpresa que vai ser importante, a gente vai anunciar nesse dia, que é o Dia da Educação Nacional Legislativa. Como eu estou aqui, eu falei, esse anúncio ia ser em Brasília, mas eu ia ficar sozinho lá. Falei, não, o encontro está aqui, eu venho aqui e a gente anuncia uma
importante nova missão que a ABEL vai ter e que vai colaborar com a educação legislativa, mas não só com a educação legislativa, com a educação política em todo o Brasil. Mas, e aqui, e agora entrando na minha propaganda aqui, eu quero falar com todos vocês, quem tem escola e quem não tem escola. A ABEL existe para ajudar as escolas a se manterem. Então, quando vocês tiverem problemas, procurem a ABEL. Projeto pedagógico, atividades a realizar, né? E nós estaremos lá para ajudar. E aqueles que não têm escola, nós estamos aqui para ajudar a criar as escolas, né? E ajudar a manter essas escolas. Então, nesse sentido, algumas coisas, se vocês forem lá no portal ABEL, aliás, quem não segue a ABEL, tem lá no Instagram, ABEL_associação, associacão, né? E o portal ABEL, nós temos várias atividades que a ABEL faz. Tem o Parlaflix, que é uma plataforma de cursos que nós queremos ampliar e queremos que vocês participem no Parlaflix, dando curso, fazendo palestras. Então, quem tiver ideias, fale com a gente. Tem o WhatsApp da ABEL, tem os e-mails da ABEL para a gente conversar. Nós temos um podcast que algumas pessoas estão aqui já participaram, mas outros ainda não. Então, participem do podcast, porque a gente quer conversar. São 30 minutos de conversa curta, mas que a gente consegue entender a realidade de cada um e saber um pouco do que cada um faz. Isso está lá no YouTube, está lá também no Movimento Voto Consciente, está no Spotify, vai para a mídia Congresso em Foco, que está hospedado no UOL, que é especializado em política, então é importante a participação de todos ali. Nós temos uma revista que ela pretende falar um pouco de poder legislativo, educação política, democracia, participação política e falar de políticas públicas. Né? Falar um pouco do poder legislativo. Então, essa revista, se vocês estiverem no município de vocês, não é só dentro do poder legislativo, mas tiverem pessoas que queiram escrever sobre temas importantes de políticas públicas, convidem, tragam para a gente. A nossa revista ela é de fluxo contínuo. Amanhã, dia 15 de maio, nós lançamos um outro número da comemorativo, né, da revista, que chama Health, Revista Educação Legislativa. Né? E, entre outras coisas, temos 2 encontros anuais, temos os encontros regionais. Semana passada tive o encontro no Nordeste, agora temos aqui o encontro do Sul, e vamos ter os encontros em todas as regiões. Então, a ABEL faz bastante coisa, pretendemos fazer mais. Né? Provavelmente, na minha fala, eu sempre esqueço, quando eu termino de falar, eu falo, pô, esqueci de falar tal coisa, tal, mas tudo bem. E aí fica para amanhã, eu tenho que me lembrar, o Paulo pediu para falar uma coisa. Lá fora tem um materialzinho que a ABEL produziu, para quem quer criar a sua escola, tem ali um QR Code, entra lá, tem um material, que vocês, quem já tem escola, pode levar para o município vizinho. Então, entra lá no QR Code, tem todo o material de como criar uma escola, até o projeto de lei, etc. Lógico, não é para copiar aquilo é só um referencial, porque os projetos têm que traduzir as realidades locais dos seus municípios. Né? Então, de certa forma, nós estamos aí trabalhando para a educação legislativa, para fortalecimento das escolas, independente delas serem associadas ou não. É evidente que a gente quer que todos sejam associados, né? Mas, independente de serem associados, a ABEL faz o apoio a todas as escolas e aqueles que querem criar escola. Então, bom evento para nós todos. Amanhã nós vamos falar mais. Tem mais um recado, Fabiano, esse eu gosto de fazer. Quem não está no grupo da ABEL, uma das coisas que a gente faz é isso. Nós temos um grupo de WhatsApp e é muito bacana, porque lá a gente fica sabendo o que cada um faz, pergunta e troca experiência. É também um importante canal de comunicação. Então, quem não tiver, amanhã a gente vai estar mais contato, dá o telefone para a gente incluir, mesmo que não tenha escolas, que queira criar escola, porque lá vai ser um canal fácil de a gente conversar. Então, dá o telefone que a gente inclui lá no WhatsApp da ABEL. Tá bom? Muito obrigado, bom evento para todos nós. Muito obrigada, senhor presidente.
Neste momento, convidamos o senhor presidente da ACAMOSC e vereador de Palmitos, Cassiano Sartori, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Gostaria primeiramente de cumprimentar o Alexandre, diretor da escola, estender os cumprimentos ao presidente da ABEL, também ao representante do Tribunal de Contas, de uma forma especial a todos que estão aqui visitando, principalmente o nosso estado de Santa Catarina, Florianópolis, Alesc, né? E a todas as pessoas também aqui do nosso estado. Meus cumprimentos. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas, né? Eu estava brincando com o Alexandre que não estou de fatiota, como se diz, porque eu vim de Brasília e vim direto para cá, porque eu fiz questão de estar aqui presente. Dizer que aqui estou representando, como mencionado pelo Alexandre, a nossa presidente Marcilei Vinhati, também da UVESC, né? A nossa gestão ela termina agora em maio, onde estou como vice-presidente. Até mesmo nós estamos aqui essa semana para o planejamento da próxima gestão 2025-2027, né? Toda a nossa diretoria está aqui no planejamento, né? Que é onde eu faço parte também da próxima diretoria, né? Na reeleição da Marcilei Vinhati. Mas aqui represento também a presidência da ACAMOSC, que quem não conhece ainda a ACAMOSC, ela tem 34 câmaras filiadas, né? No Grande Oeste, né, de Santa Catarina. Estamos indo para 35 câmaras, né, uma associação forte, né, e bem representativa. E aqui faço uma menção que está comigo o nosso diretor executivo, Eloy, aqui o presidente da Câmara de Chapecó, né, o Claimar, onde que nós temos a nossa sede em Chapecó, né, é uma grande satisfação tê-lo aqui, né. E o que eu quero dizer para vocês? Que nesses 25 anos da Escola do Legislativo, e aqui eu quero relatar, que 42 anos a ACAMOSC faz também este ano. Né? Nesses 25 anos, a ACAMOSC sempre foi parceira da Escola do Legislativo. E aqui eu menciono para vocês que a ACAMOSC ela praticamente tem o mesmo objetivo, que é fortalecer o poder legislativo e capacitando tanto os vereadores como os servidores das suas câmaras, né? E a escola, justamente nessa parceria que ela tem conosco, é justamente para isso, né? Em parceria com grandes momentos, grandes eventos, grandes capacitações, grandes seminários, para que a gente possa, então, fortalecer cada vez mais o trabalho lá na ponta, né, dos vereadores, mas principalmente dos servidores das câmaras, né, para dar o suporte necessário e a segurança para que os vereadores possam desenvolver o melhor trabalho em seus municípios. Então, aqui amanhã a gente também vai falar um pouco, né, um case de sucesso da ACAMOSC, essa parceria tão especial que nós temos com a escola. Né? Esse ano a gente já realizou um grande evento, que foi a Caravana da Mulher, em parceria. Agora, dia 29, nós temos mais um grande projeto da escola, que é o Parlamento Aberto, né, lá na nossa sede. Então, dizer a todos, né, que hoje já tem a escola efetiva nas suas câmaras, ou quem pretende, né, é muito importante. Né, essa grande parceria, o que a escola oferece, ela nos traz, é justamente o que eu mencionei, que é esse fortalecimento, principalmente para nós do Poder Legislativo. Então, sejam muito bem-vindos, né, como eu falei aqui na Alesc, no nosso estado, né, e que tenhamos um dia amanhã bem importante de conhecimento, troca de experiências, para que a gente possa cada vez mais fortalecer, principalmente que representado o Poder Legislativo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje falando com vocês. Muito obrigada. Gostaríamos de chamar para fazer uso da palavra a senhora assessora pedagógica do Instituto de Contas do Estado de Santa Catarina, Elisete Della Justina de Correggio. Boa noite, senhoras e senhores. Represento aqui, com muita honra, o diretor Moisés Oegan, que é o diretor do ICOM, Instituto de Contas do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Primeiramente, gostaria de também cumprimentar a mesa na pessoa do presidente da Escola do Legislativo, o diretor Alexandre, cumprimento os demais da mesa,
e a minha saudação a vocês, participantes, que certamente vêm de lugares distantes, tanto de Santa Catarina quanto do Rio Grande do Sul e do Paraná, porque esse evento tem como principal objetivo reunir as escolas, né, legislativas da região sul, segundo encontro, né, quarto encontro das escolas legislativas de Santa Catarina. Me permitam citar uma frase de Rui Barbosa que nos ensina que todo aprender, todo melhorar, todo viver é mudar. No nosso entendimento, a Escola de Contas do Tribunal de Contas vive um processo também de mudança, juntamente com a Escola do Legislativo. E essa nossa mudança é uma mudança de articulação, né? Talvez vocês possam estar se perguntando por que o Tribunal de Contas está presente num evento das escolas legislativas. O Tribunal de Contas, assim como outras escolas em Santa Catarina, fazem parte da rede de escolas de governo. E a nossa mudança, assim acredito também vocês, é em um trabalho articulado, num trabalho que visa a melhoria da construção democrática cidadã em Santa Catarina, independente de qual é a nossa missão original. O Tribunal de Contas, a nossa escola, também esse ano completa 25 anos de atuação. 25 anos promovendo a formação dos seus servidores, 25 anos atuando em prol da construção cidadã catarinense. Entendemos que a mudança nesse momento é de uma aproximação, de estar presente em momentos como esse, que já aproveito para parabenizar o diretor e, dessa forma, parabenizar também toda a escola, parabenizar a Abel, porque esse encontro tem como principal objetivo troca de experiência, partilha da caminhada de cada um, momentos em que a gente possa fazer articulações em prol da cidadania catarinense. Então, desde já aqui, os nossos registros, né, de parabéns pelo evento, também parabéns pelos 25 anos, certamente vocês iniciam, né, com esse evento uma agenda de celebração dos 25 anos. Parabéns às escolas do Legislativo, que amanhã tem o dia 15, né, de maio como seu dia de comemoração. Parabéns a vocês, participantes, né, que vêm dos municípios, alguns com escolas, outros não, fazendo essa construção. E, por fim, quero dizer que o Tribunal de Contas, durante esse ano, também está fazendo uma caminhada e provavelmente também vai buscar uma aproximação com a Abel, né, já deixou isso registrado, já temos isso dentro do Tribunal de Contas em encaminhamento, então já aproveito para registrar isso. Amanhã vamos estar aqui durante o dia, tanto na mesa de abertura, como depois com um caso que também o Tribunal de Contas vai apresentar como uma experiência de sucesso. E, por fim, desejo a vocês, a todos nós, um bom evento, que seja realmente um momento, como diz Rui Barbosa, de mudança, de a gente voltar para as nossas bases, para os nossos territórios, levando essa perspectiva da mudança. Muito obrigada. Neste momento, agradecemos a presença das autoridades à mesa e as convidamos para tomarem seus lugares neste auditório para dar início à palestra. Obrigada. Dando início ao encontro, convidamos para proferir a palestra com o tema Sustentabilidade no Poder Legislativo, Perspectivas, Desafios e Oportunidades na Gestão Pública em ano de COP30 no Brasil, a professora doutora Daniele Abud Pereira. Antes de passarmos a palavra à senhora Daniele, falaremos um pouco sobre a palestrante. A senhora Daniele Abud Pereira é doutora em Educação pela Universidade de Brasília, com ênfase em valores e comprometimento com a sustentabilidade organizacional.
mestre em Educação pela mesma instituição, especialista em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável e bióloga pela Universidade Federal do Acre. Servidora do Núcleo de Responsabilidade Social do Senado Federal, pesquisadora na área de Psicologia Ambiental e Sustentabilidade na Gestão Pública. Além disso, Daniele é integrante da Associação Brasileira de Psicologia Ambiental e Relações Pessoa-Ambiente, ABRAPA, e de diversas comissões do Senado Federal, incluindo a de elaboração do Plano de Logística Sustentável e outros temas. Bem como também, Daniele é instrutora da Escola de Governo do Senado, ministrando oficinas de Planejamento Estratégico, Gestão Pública Sustentável e ESG, no Poder Legislativo, representante também aqui do Senado na Rede Nacional do Legislativo Sustentável, RLS. Com a palavra, a senhora doutora Daniele Abud Pereira. Boa noite. Está no modo apresentação, né? Tá ótimo. Estão me ouvindo? Pode deixar que esse vai equalizando aí, né? Bom, boa noite. Agora deu, né? Boa noite. Gente, mas esse boa noite está meio devagarzinho, né? Tudo bem? É o frio, né? Dá para subir um pouquinho essa temperatura? Vocês estão com frio e ninguém reclamou, né? Gente, pelo amor de Deus, sobe que eu sou do Acre. Isso aí para mim já está uma friagem imensa. Entendeu? Só que eu fico 20 anos em Brasília, mas o negócio continua, né, com as minhas raízes. Então, isso aqui, para mim, eu estou no Polo Sul, querido. Só um pouquinho. Ai, tá ótimo. Vamos lá. Fazia tempo que eu não escutava o meu currículo. Eu digo, gente, que orgulho da minha mãe. Se ela fosse viva, ela estava aqui. Ai, filha, que lindo. Bom, prazer imenso estar aqui. Eu sou instrutora da Oficina de Responsabilidade Social, né, que trata do tema da equidade, acessibilidade. E também da parte de inclusão. Bom, eu sou uma mulher negra de cor parda, eu tenho cabelos lisos à altura dos ombros, estou vestindo uma saia preta, uma blusa preta de linha, estou com um sapato vermelho que me aperta os pés, que eu tenho que usar para manter aí a regra. Mas eu confesso que eu também estou na frente de uma plateia que me assiste nesse momento, de pessoas que estão de terno, outras pessoas com roupas coloridas e que me olham de forma assustada para dizer o que ela vai dizer agora. A gente vai fazer uma palestra sobre sustentabilidade no poder legislativo e vai tratar um pouquinho de um assunto que tá em alta, né? Que é um assunto que nos cabe no poder legislativo, que é para falar sobre a COP30 no Brasil. Ela está estruturada... Ai, tem que ligar, que eu esqueci. Para cá. Essa palestra está estruturada da seguinte maneira. Eu vou colocar assim para vocês saberem, quando eu estiver perto de terminar, já está acabando, né? Porque às vezes a gente fica meio perdido, né? Será que ainda falta muito? Então, são 50 e poucos slides, mas eu confesso que vai ser bom, tá? Não vai ser tão ruim, não. Então, a gente vai falar sobre a COP30 no Brasil, vou falar um pouquinho sobre governança e sustentabilidade, planos de gestão, onde encontrar algumas informações, e falar também sobre a escola do Legislativo. E antes de começar a falar sobre tudo isso, eu gostaria de agradecer imensamente ao convite da Escola do Legislativo, agradecer ao diretor Alexandre, agradecer ao meu presidente Lamari, que é sempre um imenso prazer estar aqui, que são os nossos parceiros, agradecer ao Ricardo, né, pelo empenho e a dedicação, porque essas pessoas não dormem, elas ficam 24 horas ligadas, de vez em quando, só, mas tudo bem, não vem querer dizer que tu dorme, não. É um prazer imenso, é um privilégio estar aqui. Eu tive recentemente no Tribunal de Contas aqui do Estado para falar de sustentabilidade, e agora eu retorno para a Assembleia para falar sobre esse tema. Nós fizemos um trabalho excelente de referência com os colegas aqui do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, com o trabalho de sustentabilidade na administração pública. Fica aqui a minha menção também à Escola de Contas, que é um parceiro. Também sou professora do Instituto César Delo Corrêa, que é a Escola do Tribunal de Contas do TCU, então também a gente tem curso lá também. Então, minha palestra está estruturada com esses 3 temas: COP, governança, sustentabilidade, planos de gestão, onde encontrar informações. Mas antes de
que ser no microfone. Ah, tem uma pessoa que fala com o corpo, não pode. Tudo bem. Eu vou falar sobre isso antes dessa abordagem sobre a COP, porque outro dia eu estava numa palestra, dando um curso, na verdade, de sustentabilidade no Rio. E aí eu tinha 9 vereadores, todos eles de primeiro mandato. E eu já estava na metade do curso. Lá pelas tantas, eles viraram e falaram, me chamaram e falaram assim, professora, será que a senhora pode falar sobre o papel do vereador? Aí eu falei, como assim? Mas vocês já estão há 2 anos, né, no exercício do mandato. Pois é, professora, mas às vezes a gente atua de um jeito, a gente não pode atuar desse jeito, aí a gente está com um problema de onde é que a gente pode atuar, o que a gente pode fazer, o que não. Aí eu me dei conta, eu falei, vamos lá, vamos devagar, né? Vamos voltar para falar disso que é extremamente importante. Qual é o papel da vereadora? Qual é o papel do vereador? Se eu perguntar aqui para vocês, alguém pode me dizer, por favor? Vamos participar, né? Uma palestra interativa. Vamos lá, qual é o papel do vereador? Ah, fiscalizar todo mundo gosta, né? Eu sei. Você é o pessoal do TCE. Ah, fiscalizar todo mundo sabe. Vamos lá. Agora, aquele que está mais fácil, assim, além de fiscalizar, né? Legislar. Legislar e fiscalizar. O que mais? Representar, julgar. O que mais? Administrar. Educar. Educação legislativa, fundamental. Criar, modificar, revogar leis municipais, especialmente aquelas que impactam diretamente a vida da população. Fiscalizar, né? Acompanhar e controlar as ações do Poder Executivo. Representar a população. Olha, representar a população. Outro dia eu estava num outro estado e fiz a mesma pergunta e ficou no legislar e no fiscalizar. E propor melhorias para a cidade, apresentar indicações e projetos e leis que contribuam para o desenvolvimento sustentável e o bem-estar, né, dos cidadãos. Bom, de um modo geral, a nossa legislação está assim, ó, organizada a partir dessas dimensões, dessas categorias que a gente fala, né? Ordenamento social, proteção dos direitos, ordem pública e segurança, resolução de conflitos, justiça e igualdade, é exemplo dessas leis que estão aí representados. Justiça e igualdade, por exemplo, Lei Maria da Penha. Falar da ordem pública, a gente vai falar do Código Penal, né? Mas a função das leis, na verdade, é controlar o comportamento dos indivíduos de acordo com os princípios da sociedade. Nosso comportamento é aquilo que a gente faz, né? A nossa ação. Nós temos atitudes, mas nós temos também comportamentos, atitude no âmbito das intenções e o comportamento no âmbito da ação. Então, do ponto de vista do direito, a lei é uma regra que constitui os direitos e deveres numa comunidade. Então, a Câmara, por exemplo, e eu estou dando um exemplo especificamente de uma Câmara Municipal, elas podem trabalhar no âmbito da revogação de normas. Vocês já pararam, quando tomaram posse para fazer o exercício da sua atividade parlamentar, vocês já se preocuparam, vocês vieram com alguma coisa pronta, né? Eu quero atuar nessa área, na área da saúde, na área da educação, na área do meio ambiente. Mas vocês já pararam para pensar qual é o conjunto de normas que já existem sobre esse assunto? A gente sempre quer trazer alguma coisa nova, mas será que a gente se dá conta do quanto é importante a gente analisar o que tem, para saber se está ajustado à nossa realidade? A gente não se para pensar sobre isso, e isso é fundamental. Trabalhar também na questão da desburocratização, simplificação e integração. Então, o legislativo ele não apenas cria as leis, mas também tem um dever de avaliar, aperfeiçoar e garantir que essas leis existentes realmente atendam às necessidades da sociedade. Trouxe a Câmara de Uruguaiana, meu amigo Ricardo. Olha o que a Câmara de Uruguaiana fez. Ela fez um trabalho que é excelente, que é a revisão das normas. E esse trabalho é essencial e também pode ser incorporado, né, às câmaras municipais. Porque a gente pode atuar nas lacunas, onde a gente não tem norma ainda. Ou para que a gente não possa apenas sobrepor as normas que já existem. Olha o pessoal lá de Cascavel também, no trabalho da comissão de revisão, que levou à revogação de 40% das leis da década de 80. Leis que estavam em vigor. Mas por que isso é importante? Para além do ato de legislar e de fiscalizar. É importante para que a gente possa entender qual é o cenário, sob o ponto de vista da atuação legislativa. Onde nós vamos atuar? Olha aí,
o que é importante. Por que isso é importante? Lei da melancia, vocês já ouviram falar sobre isso? Não? Proibiu o consumo de melancia em Rio Claro. E em 1894, acreditava-se que a melancia poderia transmitir algum tipo de doença. Então, esse consumo da melancia ficou proibido. 1894, mas sabe só quando? Até quando essa lei permaneceu em vigor? 1991. Você já pensou? As pessoas comiam melancia e nem sabiam que era proibido. Estavam infringindo uma lei. Olha a lei que proibia que as mulheres jogassem futebol. Imagina a lei que uma Marta na vida. Né? Mas tinha uma lei que tratava sobre isso. Ah, que tristeza que seria. Mas para além de... Opa! É que eu estou botando para o lado errado. Até 2... Não. Imagina. Pois é. Mas isso aconteceu por quê? A revogação da lei aconteceu porque, literalmente, houve uma revisão dos marcos jurídicos. Né? A gente tem lá em Pouso Alegre também aquelas que trazem multas para os proprietários de outdoors, com erros de ortografia, regência e concordância, visando preservar a norma culta da língua portuguesa. Essa é bem interessante, não é? Aí fica a dica, sessão com C cedilha ou sessão com 2 S, sessão legislativa. Né? Vamos lá. Então, o papel de um vereador e de uma vereadora, ele se ajusta também no foco para a revisão desse tipo de trabalho. Uma outra atuação que a gente tem, que eu vejo muito, que é bastante comum, é que a atuação do legislativo também está lá na devolução do 12º. Já ouviram isso? Do cheque especial, né? Que é um cheque especial que aí a gente devolve o dinheiro. Alguém já viu? Alguém já viu? Alguém já viu alguma cena assim que aparece devolvendo dinheiro, recurso público? Alguém já viu cena de devolução de recurso público? Pois é. Você fica ali nervoso, né? Pelo amor de Deus, se a gente tem uma previsão orçamentária, a gente precisa executar e a gente está devolvendo o dinheiro. Aí daqui a pouco alguém diz assim, mas não tem dinheiro para executar aquilo que a gente planejou. Mas peraí, tu está devolvendo, tu está dizendo que não tem. Então, durante o exercício de 2009, o montante de 2.877.000 foi devolvido ao Executivo, representando 14,10% dos recursos recebidos, indicando a ausência de planejamento na redução do recurso. Um planejamento eficiente do 12º garante o uso responsável dos recursos. Quem não planeja, não executa. A atuação, né, de um vereador, de uma vereadora, passa pelo entendimento daquilo que é uma casa legislativa, do entendimento da nossa atuação enquanto um parlamentar. E, para além disso, do planejamento do exercício desse mandato. A gente precisa chegar, saber onde a gente está chegando, mas também onde nós gostaríamos de estar após os 4 anos de atuação. E isso é fundamental, isso é essencial. Quando a gente devolve recurso, isso garante aí, nos dá um atestado de ausência de planejamento. Olha o que o Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo nos trouxe, porque a excessiva devolução de duodécimos pode motivar a reprovação das contas do Legislativo. Eu vou chegar aqui pertinho, porque eu vou ler junto com vocês. Em novembro de 2023, por meio do ato, o Ministério Público de Contas publicou orientações interpretativas referentes às contas câmaras municipais sobre o tema que está mencionado, planejamento e execução orçamentária. E definiu que concorre para irregularidades das contas anuais da Câmara Municipal a ocorrência superestimativa orçamentária evidenciada pela excessiva devolução de duodécimos. O que isso quer dizer, hein? Olha o que o Ministério Público de Contas está nos sinalizando. Que se você planeja, você não executa, você devolve, e isso acontece de forma recorrente, né? Porque ele está dizendo aqui que é a excessiva
A ocorrência de superestimativa orçamentária evidenciada pela excessiva devolução de duodécimos ao Poder Executivo ao final do exercício, prática que acarreta indesejado represamento de recursos públicos, configurando inobservância do artigo 30 da Lei 4.320 de 1964, e ela faz as referências das nações, e também a Constituição Federal. Isso para dizer que é importante, para além de chegar numa casa legislativa, o ato de planejar, de saber aquilo que a gente vai fazer, onde a gente vai atuar, quais são as lacunas para que a gente possa apresentar projetos de lei, para que esses projetos não se sobreponham a outros tantos ou que fiquem apensados, que nós precisamos planejar. Quem não planeja não executa, e também não executa de forma correta, devolve. A gente pode incorrer exatamente nisso que o Ministério Público de Contas, eu estou apresentando como uma referência. Ausência de planejamento. Olha aqui o mapa de calor dos percentuais de obras paralisadas, que é fruto de um relatório produzido pelo Tribunal de Contas da União, publicado em 2019. Se vocês olharem no mapa, vocês vão ver que em todo o mapa tem obra paralisada. Isso aqui, em todo o Brasil, tem obra paralisada. E aí esse dado é de 2019. E aí eu fui atualizar, Maria, porque eu falei, vou continuar atualizando os dados, peguei o relatório de 2024 e sugiro aí uma leitura para vocês dos relatórios do Tribunal de Contas, porque é literalmente um aprofundamento perfeito daquilo que a gente pode estudar para saber sobre planejamento. Peguei eu mesma a referência e fui lá olhar. Olha qual é o dado que mais, infelizmente, onde a gente tem maior quantidade de concentração de obras paralisadas no Brasil. Esse dado aqui era de 2019, e agora a gente está com o dado de 2024, na área da saúde e na área de educação. Isso aqui é uma creche que deixa de ser entregue para uma mãe que precisa trabalhar. Isso aqui é um cidadão que precisa de um serviço de saúde. Isso aqui é generalizar, isso aqui não é... nós não estamos tratando aqui de diferenças de governos, de coisas partidárias. Nós estamos falando da eficiência no ato de planejar e de executar essas obras que dependem, né, de serviços e da capacitação de servidores. Eu sou da área ambiental e eu sempre achei que era por conta da questão ambiental. Eu falei, essa obra está parada, meu Deus, não deve ter tido um estudo de impacto ambiental, por isso que ela está parada. E daí eu me dei conta de que, lendo o relatório, grande parte dessas obras a gente faz a contratação, mas na hora a gente tem um problema sério na execução dessa obra, ou porque a empresa simplesmente pegou o trabalho e ela não entrega o trabalho, né, ela some. Né, já tem isso, eu visitei no interior de Minas uma empresa que ganhou a licitação e depois não concluiu a obra, e parte desse dinheiro foi entregue, e a gente não pode fazer uma nova licitação, porque aquilo já tinha sido listado daquela maneira. Então, dificuldades imensas no acompanhamento e na execução dessas obras, no processo de fiscalização. A gente precisa capacitar os gestores para que eles possam ter condição também de acompanhar. Isso está lá dentro do nosso planejamento. Então, e planejar baseado, obviamente, na 14.133, que é a nossa Lei de Licitações e Contratos, que traz a sustentabilidade do começo ao fim. Nós precisamos capacitar os nossos gestores com essa nova legislação. Nós precisamos planejar as ações e tudo aquilo que vai ser realizado dentro de uma instituição pública. Então, segundo o acórdão 2600 de 2024, cerca de 11.941 obras estão paralisadas, representando 52% das contratações vigentes. A área de educação e saúde são as mais afetadas, e 72,6% dessa obra que impactam diretamente o acesso à população e aos serviços. O que isso nos impõe? Se a gente parar para pensar enquanto um vereador, uma vereadora, um coordenador de escola, de que nós precisamos atuar de forma mais criteriosa, mas para atuar de forma criteriosa nós precisamos de capacitação. A escola do Legislativo tem um papel fundamental, que é a capacitação de agentes públicos, vereadores e vereadoras, para o exercício de mandato que seja qualificado. Não adianta a gente querer atuar se a gente não tem a qualificação adequada para isso. O papel da escola é fundamental no desenvolvimento de habilidades e competências do Legislativo para que a gente possa atuar no exercício dessa atividade, que é, para além do planejamento, a fiscalização. Essa imagem me choca. Essa imagem, é claro, uma criança que deixou de ir para uma escola,
é uma obra paralisada, é uma creche que deixou de ser atendida, né? Nós precisamos, então, antes de entrar na COP, pensar que o planejamento para qualquer atividade que a gente vai realizar seja fundamental. Nós precisamos de estratégias e princípios para uma governança pública eficaz. A governança é diferente de gestão. A governança orienta, a gestão executa. A gente fala de governança no âmbito de uma casa legislativa, a gente está falando dos direcionadores estratégicos, nós estamos falando de uma política interna de sustentabilidade, por exemplo. E a gestão, ela vai executar essa política de sustentabilidade. Mas não adianta a gente ter a política e a gente não executar, porque a gente, para executar, precisa de um plano de gestão. Internamente, na parte administrativa, uma casa pode ter um plano de sustentabilidade. Mas antes de ter o plano, porque todo mundo quer fazer iniciativa de sustentabilidade, nós precisamos dos direcionadores. Nós precisamos que a alta administração oriente para que as ações aconteçam no âmbito da gestão. E, para além disso, nós precisamos de transparência. E eu ia mencionar isso. Outro dia eu também estava numa casa legislativa e alguém me falou, eu estava dizendo que a ouvidoria é um instrumento de transparência. E era importante que esse instrumento existisse numa Câmara. E aí ele me disse, professora, pois na minha Câmara eu tirei a ouvidoria. Tirou a ouvidoria. Tirei toda hora, eu tinha que fazer, toda hora eu estava lá e tinha uma reclamação. E alguém reclamava de mim. Você acha que eu vou ficar dando... Não, eu não vou, eu vou tirar a ouvidoria do ar. Eu falei, não, tu não pode. Não pode tirar a ouvidoria do ar. Porque isso é um instrumento de governança. E também não a gente precisa entender que é também um diálogo com a sociedade. Porque a ouvidoria, você vai e faz a reclamação, é a sociedade se manifestando. Então, é importante que esse canal, que é um instrumento de governança, esteja aberto. A gente não pode tirar a ouvidoria do ar. Bom, mas a gente também precisa aprender a atuar para que essa ouvidoria atenda, recebe a demanda e atenda e faça as entregas necessárias para a própria comunidade. Então, para o papel do legislador, para o papel do vereador e da vereadora, vamos pensar que é importante fazer a revisão daquilo que a gente já tem, né, dentro do seu ponto de vista normativo, do seu ponto de vista legal, e também que a gente precisa aprender a planejar. E isso é fundamental. Para isso, a gente precisa de capacitação. Por que eu estou falando de... Diga. Diga, pois não. Se eu souber. Sim. Tem que ser devolvido. Sim. Tem que devolver. Não. Devolve. O problema é o antecipado, né, mãe? Não pode devolver antecipadamente. E não pode devolver antecipadamente, né? E também não pode devolver de forma excessiva e recorrente, que é aquilo que está lá mencionado na orientação do Ministério Público de Contas. É a recorrência da devolução. Eu posso devolver, eu posso devolver, eu preciso devolver. Mas é a recorrência na devolução do duodécimo. É esse o exemplo que traz. E ele traz lá bem explícito, né? De forma excessiva e recorrente. Esse é um problema. Sim. Pode. Ele não pode, ele só pode, não pode direcionar, tem que indicar. Não pode direcionar. É exatamente isso. A discussão não está, a discussão que eu tô levantando, não, que eu vou levantar uma série de assuntos para a gente pensar, para a gente refletir, né? É a ausência de planejar. A devolução antecipada não pode, como mencionou Maria, devolução antecipada não pode, e a devolução com frequência, né, desses valores. Essa é a discussão. E da importância do planejamento para a execução, tanto orçamentária da Câmara, mas também quanto das ações da sustentabilidade. Vamos lá.
Sob o ponto de vista da questão ambiental, que é a questão que nos cabe aqui, que é a questão da sustentabilidade, a questão da COP, a gente está falando muito de mudanças climáticas, né? A gente falava de um futuro sustentável, lá do artigo 225 da Constituição, mas o futuro chegou. Não adianta ficar com aquele discurso de que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida da população, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Era aquilo que estava lá atrás. Mas a gente precisa dar conta de que nós falávamos do futuro, mas o futuro é hoje, o futuro chegou. E qual é a nossa atuação diante desse contexto de responsabilidade coletiva que nos cabe, né, enquanto vereadores, vereadoras e diretores de escolas? Né? O que isso tem a ver com a nossa atuação? A mudança climática não é um problema do futuro, é um problema do agora. Né? Adiar a ação é escolher o agravamento de uma crise. Então, a gente também vai ter que aprender a lidar com aquilo que a gente chama de imprevisibilidade. É aprender a fazer gestão de risco, que é o que bem ensina o Instituto César Delo Corrêa, com a escola que a gente tem em curso lá, que trata da gestão de risco. Nós precisamos incorporar planejamento e gestão de risco no âmbito, né, e no direcionamento das ações que nós desenvolvemos. Quem aqui faz gestão de risco? Só no papel. Ninguém faz gestão de risco. Faz no papel. Quem faz planejamento estratégico? Quem aqui fez missão, visão e valores? Quem incluiu inclusão, equidade e sustentabilidade como valores institucionais? Equidade de gênero. A gente precisa de mais vereadoras, né, mais mulheres na política, mas quem incluiu a equidade de gênero, né, dentro dos valores dos destinadores estratégicos da sua Câmara? Quem visitou o planejamento estratégico quando assumiu o mandato? Nós temos mandato? Nós temos planejamento? Tem. Cadê o planejamento? Onde está? Quem fez isso? Cadê o planejamento estratégico? Alguém sabe onde é que estão a missão, a visão e os valores estão declarados onde? Está no site? Está exposto? Está explícito? Não deu tempo de fazer ainda. Tem que estar lá. Esses direcionadores estratégicos, eles precisam dialogar com a gente fala da Agenda 2030. Esse alinhamento estratégico, está todo mundo fazendo associação com a Agenda 2030, mas espera aí, a gente não declarou nem os valores de sustentabilidade e está fazendo associação com os ODS, mas cadê os ODS dentro das ações que nós estamos desenvolvendo? Onde está? Aí está todo mundo fazendo um monte de coisa, e essas coisas estão onde? Publicadas em que momento? No portal da transparência? O que nós estamos fazendo? Onde nós vamos chegar? A gente sabe? Não planejou. Quem não planeja, não executa. Para a gente tratar das questões das mudanças climáticas ou de qualquer outro tema, não vou longe. A gente precisa planejar. Vamos fazer o planejamento estratégico? Tem uma oficina. A Escola do Legislativo, ela oferece gratuitamente, que é a Escola do Senado, oferece gratuitamente uma oficina de planejamento estratégico. Faz um acordo de cooperação, é cooperação, não tem custo para a Câmara. O Senado desloca o servidor e vocês vão ter acesso a esse tipo de serviço. Nova lei de licitações, tem um grupo de servidores trabalhando com a lei de licitações. Desloca, faz o acordo de cooperação com o Interleges. E isso vai colaborar com a gestão da Câmara e com a formação dos gestores públicos. Vamos lá. Então, a gente vai falar de planejamento. Com relação à COP, a gente vai tratar de uma relação histórica, né, com a emissão de gases do efeito estufa. A gente pode voltar no tempo para falar da Revolução Industrial. Isso para dizer que essas emissões de gases do efeito estufa que nós temos, essas emissões elas aconteceram há muito tempo. E, aconteceram há muito tempo. E no Brasil, na época da Revolução Industrial, onde é que a gente estava? Olha só, enquanto os ingleses estavam vivendo a primeira Revolução Industrial, o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. A nossa economia estava baseada no trabalho escravo e na exportação de produtos agrícolas. Isso para dizer, então, que a quantidade de gases do efeito estufa que o norte e o sul global emitem são diferentes. Então, isso representa algo que é fundamental com relação à questão das mudanças climáticas.
Enquanto uns emitiram muitos gases de efeito estufa, outros ainda estavam num processo que ainda estava por vir. Nós somos diferentes, e é por isso que a gente trata do norte e do sul global. Mas a gente tem uma matriz energética que é muito importante. Olha só, a matriz energética mundial. Está baseada em gás natural, petróleo, carvão, biomassa. E a nossa matriz energética, ela é super baseada. Vou mostrar aqui para vocês. 49% é renovável e 51% é não renovável. Nós temos um modelo de matriz energética que pode servir de exemplo para o resto do mundo. E é esse modelo que vai aí, com certeza, trazer uma grande colaboração para outros países, né? Porque nós nos baseamos em fontes renováveis. Então, o Estado brasileiro, ao assinar o compromisso aí perante a ONU, não só para alcançar os ODS, mas também como acordos internacionais, né? Ele vincula a atuação de todos os integrantes da Federação Brasileira e todas as formas de expressão do poder estatal. Então, as assembleias, as câmaras, elas representam uma das funções do poder do Estado. Então, nós, quando assumimos, o país quando assume um compromisso internacional, nós também, câmaras e assembleias e o poder legislativo, assume, por consequência, uma atuação para que a gente possa colaborar com o tema da sustentabilidade. De acordo com o IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, a crise é o resultado do aquecimento global. A gente fala o tempo todo de aquecimento global, estamos vivendo as consequências, né, desse aquecimento em diferentes áreas, em diferentes estados, e isso está relacionado com a queima de combustíveis fósseis. Mas qual é a relação que nós temos diante desse cenário de crise climática com a COP? A gente trabalha lá no ECO 92, nós tínhamos aí um primeiro encontro que foi realizado aqui no Brasil, especificamente, onde nós discutimos as questões climáticas e fomos signatários também dos acordos, né, que se desdobraram dessa atuação do país, mas foi na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, onde 150 países signatários, né, na Cúpula da Terra do Rio de Janeiro, assumiram um compromisso. Nós discutimos sobre as responsabilidades comuns, mas diferenciadas. Os países não podem ser iguais com relação às perspectivas e às contribuições que nós devemos ter diante das questões ambientais. Os que emitem uma quantidade maior de gases do efeito estufa têm responsabilidades diferenciadas daqueles, né, que historicamente sofreram com tantas perdas de biodiversidade, por exemplo. Então, os países do Norte e os países do Sul têm contribuições diferenciadas, e essas contribuições que a gente chama de responsabilidades comuns mais diferenciadas, significa que países desenvolvidos têm obrigações distintas no combate às questões climáticas. E os países desenvolvidos, historicamente responsáveis pela grande parte dessas emissões de gases de efeito estufa, devem assumir compromissos mais rigorosos. Contribuir com financiamento, tecnologia e as ações mais ambiciosas. E é isso que a COP vai discutir no Brasil. Quais são essas contribuições que esses países, né, vão poder dar em reparação àqueles que preservam as florestas, por exemplo. Então, a gente tem uma linha do tempo para falar de sustentabilidade, né, para falar das negociações climáticas globais. A gente vai ter o marco da ECO 92, o protocolo de Quioto e o Acordo de Paris, e todo mundo, né, a gente está no âmbito aí, uma possibilidade de revisitar esse Acordo de Paris, porque no âmbito do acordo foram criadas as NDCs, que são as contribuições nacionalmente determinadas, para que os países definissem suas próprias metas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas de acordo com a sua capacidade e circunstâncias nacionais. Tá? Então, a gente tem aí a responsabilidade da geração atual de uma mudança profunda no clima. Quem está no poder hoje tem a obrigação de agir, e a inação representa um custo crescente, tanto ao ambiente quanto à questão econômica. Inação é algo que a gente percebe. Eu quero fazer, mas eu não sei como fazer. A gente quer trabalhar com as questões climáticas, mas a gente ainda não usa calculadoras para saber qual é a quantidade de emissões de gases de efeito estufa que estão sendo produzidas.
A gente precisa se instrumentalizar para poder fazer uma atuação mais consistente. Quanto mais tempo se demora para agir, mais difícil e caro será mitigar os efeitos da crise climática. E os impactos negativos vão ver de perdas da agricultura à biodiversidade. As enchentes em Porto Alegre, eu vivi recentemente, eu estava em Porto Alegre, meu voo foi o último a sair naquele dia, o avião foi o último a decolar, e eu vi aquele momento de grande tristeza que nós vivemos, né? Acho que o Brasil inteiro se comoveu, mas aquilo é fruto também da questão das mudanças climáticas. 78% dos municípios gaúchos foram impactados pelas chuvas. Marabá também, em outro momento, foi atingido por grandes enchentes, que afetou 1,7 mil famílias. O rio Tocantins estava 12 metros acima da média, maior enchente dos últimos 18 anos. Essa aqui é uma vila no Acre, é uma vila do meu avô. Por acaso, meu avô é libanês. E essa é uma vila, essa casinha que mostra aí para vocês, é uma casinha que era do meu bisavô, Abdon, e que a gente teve uma perda enorme dessas áreas. Então, perdas, reparações históricas, né, movimentos históricos, assim, perdas de documentos históricos, como a gente teve lá na Câmara, né, de Porto Alegre, perdas de pessoas, famílias, enfim. Antes e depois, aqui em Manaus, também cenários de maior seca da história de Manaus. As perdas são irreparáveis, a gente precisa aprender a lidar com a imprevisibilidade. E lidar com imprevisibilidade significa estar atento a uma gestão de risco. Como é que a gente vai lidar com as questões climáticas? Como é que a gente vai planejar algo que a gente não tem controle? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Como é que a gente vai planejar? Está aí o Alexandre, que falou hoje da secretaria, né, na área de saúde, que coordenou a equipe na época da Covid. Como é que você lida com o imponderável, com o imprevisível? A gente vai trabalhar com as questões climáticas. Como é que a gente vai saber se essa lavoura que eu estou aqui vai render aquilo que eu fiz de investimento inteiro? Como é que esses agricultores, se der uma chuva ou uma seca muito grande, como é que a gente vai viver? Isso é muito difícil. Então, a importância de políticas públicas e compromissos internacionais. Então, é essencial que os governos, empresas e sociedade assumam compromissos concretos para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. E o Brasil assumiu, né, a gente tem a NDC, que é a contribuição nacionalmente determinada. O Brasil chegou lá e disse, olha, nós vamos diminuir tantos por cento, essa é a nossa contribuição, e a gente espera que outros países, não é só a gente espera que outros países assumam também o mesmo compromisso com a reparação e com aquilo que é a justiça climática. É claro que dentro do próprio país, aqui no Brasil, nós temos países que emitem mais gases de efeito estufa, outros que emitem menos, outros que têm mais condição de investir na questão climática e outros que ainda não têm. Então, essas desigualdades, né, também precisam ser observadas dentro do estado de Santa Catarina, é claro, no Rio Grande do Sul, no Acre, no Pará, que vai sediar a própria COP. A gente tem desigualdades regionais, né, desigualdades no Brasil que precisam ser observadas para que a gente possa também, não é só deixar a floresta em pé, a gente precisa fazer o uso sustentável da floresta, saber que os ribeirinhos precisam de atenção, saber que os agricultores precisam plantar e que tipo de plantio nós vamos poder fazer, né, que consiga respeitar toda a questão da biodiversidade e o manejo sustentável e adequado para que a gente possa se manter, né, nessas presentes e futuras gerações. A gente tem uma oportunidade imensa com a COP, que são as oportunidades na transição climática. A crise também pode ser uma oportunidade para inovação e discussão do desenvolvimento sustentável e de revisão de um modelo de desenvolvimento econômico que a gente sabe que não se sustenta. A gente precisa investir em energia limpa. Se a gente tem metade da nossa energia de produção de energia limpa, 49% tem potencial, né? Como é que a gente consegue aí fazer e ter investimentos nessa área? Como é que a gente consegue, como disse o vereador que estava aqui falando de economia circular, e mais cedo ele falava de economia circular, ele falando de aspectos de compostagem. Essas pequenas ações, elas representam muito, sob o ponto de vista daquilo que a gente pode fazer coletivamente com modelos de agricultura familiar, por exemplo. Eu visitei em Manaus alguns modelos excelentes, em Pará também, que trabalham com agroecologia, que têm modelos de sustentabilidade que são importantes e que preservam a floresta, né? A gente tem uma série de iniciativas globais, mas a gente precisa incluir mulheres na cadeia produtiva, a gente precisa de financiamento climático, a gente precisa de uma transição energética que seja favorável com relação à redução de dependência de combustíveis fósseis, de energia renovável,
e a gente precisa do comércio de crédito de carbono. A gente teve a regulamentação do mercado, né, dos créditos de carbono para compensação dessas emissões. Bom, qual é o papel do legislativo dentro desse contexto? As discussões que nós vamos ter no âmbito da COP, e aí vocês vão perguntar, mas qual é a nossa atuação? O que é que o legislativo vai fazer no âmbito da COP? Como é que a gente vai participar dessas discussões que estão, de certa forma, distantes, porque a gente vai trabalhar com a redução de emissões de gases do efeito estufa? Qual é o papel do legislativo nessa atuação? Como é que nós vamos estar presentes na COP? Eu sempre escuto, a gente quer estar presente na COP, a gente vai poder estar lá discutindo esses assuntos, né? Essa é uma discussão que acontece no âmbito de chefes de Estado, de cúpulas de chefes de Estado. As negociações, né, sobre a contribuição e o próprio financiamento climático vai acontecer no âmbito dessa cúpula maior. E no âmbito do legislativo, o que nós vamos fazer é trabalhar para que a meta do Brasil ela seja cumprida, a meta de redução de emissão de gases do efeito estufa. Esse é o nosso compromisso na regulação desses mercados, né, e nessa atuação de investimentos e de discussão e de produção legislativa, de normas, para que a gente possa ter incentivos para uma redução de dependências de combustíveis fósseis, por exemplo. Diga. Diga. Do ano passado? Das discussões? Da atuação do legislativo, né? Sob ponto de vista do legislativo. Sim. Uhum. Eu vou trazer. Essa é uma discussão enorme, né? Vou tentar dizer que essa discussão sobre diminuição das emissões de gases de efeito estufa, ela é mundial. Os países assumem metas de redução de emissões de gases do efeito estufa, metas que precisam ser ambiciosas. Nós precisamos ser ambiciosos para garantir minimamente que a gente consiga se manter. Eu acho que a gente teve aí uma enorme discussão. É uma discussão política, é uma discussão que vai aí trazer... A meta do Brasil é uma meta ambiciosa. Se você disser assim, a gente vai alcançar a meta, vocês, né? A gente vai alcançar o valor do financiamento. O próprio embaixador, né, tem aí uma reportagem, o embaixador André que faz, aí está coordenando os trabalhos da COP. É uma meta muito ambiciosa de financiamento climático. Como é que a gente vai dizer para as comunidades, né, que estão na Amazônia, que preservam a Amazônia, que estão ali fazendo o papel, as comunidades que preservam as florestas e que têm um papel fundamental, precisam de recursos para fazer isso. Nós precisamos dizer ao mundo, obviamente, que nós estamos aqui preservando florestas, mas nós precisamos de recursos e de investimento. Que para fazer transição energética a gente precisa de recurso e de investimento. Eu acho que o Brasil ele tem um compromisso em expor a nossa realidade e o nosso compromisso dizendo que sim, nós estamos aqui, nós colocamos uma meta extremamente ambiciosa, nós estamos sendo ambiciosos porque esse é o nosso desejo, é o nosso compromisso. Eu acho que a gente assume o compromisso na certeza de que nós estamos tentando fazer por todos aquilo que nos cabe. Eu acho que, politicamente, esse foi o recado, né, que nós podemos dividir. Nossa meta é muito ambiciosa. E é ambiciosa porque nós queremos alcançar uma meta para que possa beneficiar a todos, especialmente aqueles que moram aqui. Diga. Sim, claro.
E a minha percepção, por favor, né? É difícil. Não, eu acho que a gente... Não, eu acredito extremamente no nosso potencial, nas metas que na meta que nós declaramos, que é uma meta ambiciosa, que é uma meta de redução de emissão de gases do efeito estufa. Nós precisamos acreditar que é possível fazer uma transição. E nós precisamos acreditar, porque manter essa floresta inteira, não é só aquilo que está na Amazônia, mas é o que está em todo o Brasil, com o potencial que nós temos de transição energética, é gigantesco. Nós precisamos acreditar que é possível fazer uma transição energética. Nós precisamos acreditar que, se nós não fizermos o nosso papel e o nosso dever de casa, a gente deixa de cumprir com uma meta global. Né? A gente precisa entender que os municípios precisam, né, as regiões têm um papel importante na contribuição dessa meta que foi assumida pelo Brasil. Não é só é a meta do Brasil, não é a nossa meta. Não, a nossa meta é a nossa meta do país. Isso a gente precisa entender. Então, se nós não compreendermos o papel dos municípios e dos municípios no coletivo, será difícil alcançar. Nós precisamos entender a necessidade de dialogar sobre o que fazer para alcançar essa meta que nos foi dada como possível. Porque se ela foi colocada como possível e não algo inatingível. Eu tenho certeza que o Ministério do Meio Ambiente, ao assumir esse papel e ao colocar essa meta que nos é cara, que é ambiciosa, nos colocou como uma forma de também dizer, olha, nós temos a ambição de chegar a essa redução, mas nós precisamos de investimento para isso. Porque se a gente não tiver investimento, e essa é a grande discussão, nós vamos discutir na COP valores de investimentos para que a gente possa manter toda essa estrutura, e não é só para o Brasil, a gente está falando de uma discussão de norte e de sul global. É uma discussão do norte e do sul global. O quanto aqueles que emitiram mais gases de efeito estufa, o quanto aqueles que poluíram mais, vão ter que colaborar para a gente, né, que mantém toda essa estrutura. A discussão vai ser nesse âmbito, né, no âmbito de financiamento. Por isso, a gente fala assim, são líderes e chefes de governo que vão tratar desse assunto e revisitando também lá o Acordo de Paris. É importante que a gente esteja atento, o nosso papel enquanto legislativo é o que nós vamos fazer para colaborar para que o Brasil possa atingir a meta de forma colaborativa. Né? Bom, conservação da Amazônia e desmatamento, financiamento climático, expansão do Fundo da Amazônia, progresso e implementação das contribuições nacionalmente determinadas, biodiversidade e agenda climática. Nós entregamos aí, olha só o valor da nossa discussão. O documento foi entregue pelo secretário executivo na Convenção Quadro, e a nossa ANDC determina o compromisso de reduzir as emissões líquidas de gases de efeito estufa no país de 59% a 67%. Até 2035. Essa é a nossa meta. Isso é o que está posto. O que equivale a alcançar 850 bilhões e 1 bilhão de toneladas de CO2 equivalente. Você antecipou o assunto. Qual é a participação do Legislativo? O que a gente tem que fazer? Criação e fortalecimento de leis, aprovar e atualizar a legislação. Né? Aprovar e fazer a revisão. Né? Por isso que a gente fez a discussão do quanto é importante a gente revisitar a legislação. Legislação que garanta a proteção da Amazônia e seu combate ao desmatamento ilegal, promovendo a conservação dos biomas, o que demonstra comprometimento com a questão climática, estabelecimento de marcos, né, normativos para a transição sustentável, alocação de recursos e infraestrutura para aprovar orçamentos e leis que direcionem investimentos para a infraestrutura. Aqui tem alguma novidade? Vocês acham que tem novidade daquilo que a gente já desenvolve? Não tem. Não tem. Fomento à participação social, promover a inclusão dos diversos setores da sociedade, garantindo que comunidades locais, povos indígenas, ONGs e o setor privado tenham voz na formulação de políticas públicas. A gente faz audiência pública. O que acontece nas nossas audiências públicas? Como é que a gente...
Como é que a gente vai dialogar com a sociedade? Esse é um grande desafio. Que temas, né, a gente vai poder dialogar com a sociedade que incentive? Aquilo que a gente fez hoje aqui de educação legislativa é fundamental. Quando a gente trabalha com educação legislativa, quando a gente trabalha com as escolas, o resultado pode ser maior, porque a gente está incentivando a participação cidadã. E esse é o grande incentivo que a gente pode fazer. Agora, abrir esse diálogo é fundamental. Não adianta a gente colocar os temas que nos convêm. Nós precisamos debater temas que nos causam colocar as dores, né? A gente precisa discutir aquilo que é fundamental. Fiscalização e transparência. O legislativo precisa ser transparente, colocar os dados de monitoramento de consumo, de água, de energia, de deslocamentos aéreos, né, de emissão de gases de efeito estufa no portal da transparência. A gente ainda não consegue medir, como eu mencionei, a gente ainda não está usando as calculadoras para poder fazer essa medição e usar os instrumentos necessários para que isso aconteça, né? A fiscalização, estabelecer mecanismos de transparência, monitoramento e prestação de contas, né? A prestação de contas é fundamental. De modo a construir uma justiça climática mais favorável, né? Bom, queria dizer que a gente está desenvolvendo, no âmbito do Senado, a Câmara e o TCU, a 5ª Conferência Nacional de Sustentabilidade no Legislativo, que é uma conferência na qual a gente vai poder trabalhar... Tá, tô ligado, já está acabando. A gente vai falar da 5ª Conferência Nacional de Sustentabilidade, que a gente vai lançar o Simples, que é o Sistema Integrado de Monitoramento para as questões de sustentabilidade. Esse é um serviço que vai ser gratuito, é uma plataforma, onde vocês vão poder monitorar os dados de consumo de água, de energia, de compras, de contratações, a questão da acessibilidade. Esses dados todos vão estar disponíveis dentro dessa plataforma, que vai ser ofertada gratuitamente para vocês. É um acordo de cooperação, isso não é convênio, essa ferramenta vai estar disponível e é fundamental que vocês acessem. A gente vai lançar essa na 5ª conferência, 27 e 28 de maio. Faço aqui o convite para que vocês participem. Diga. Porque, na verdade, a 3P é do Poder Executivo, é do MMA. Aqui é só do âmbito federal, é do Legislativo, né? Então, a 3P é do Executivo, eles fazem esse monitoramento dos dados. Quem não conhece, o A3P, a Agenda Ambiental na Administração Pública, é do MMA, e é de adesão voluntária. Aqui a gente está utilizando o Índice de Acompanhamento da Sustentabilidade na Administração Pública, que é o IASA, que é um indicador que faz o primeiro passo para trabalhar com a sustentabilidade, que é esse diagnóstico. Então, a gente usa dentro dessa ferramenta o IASA. Nós vamos adotar o IASA como um instrumento de diagnóstico, e o IASA vai poder te dar o índice, dizer assim, olha, tu precisa melhorar a acessibilidade, tu precisa melhorar o consumo de papel, tu precisa melhorar o consumo de energia, você precisa trabalhar com esses dados. E, a partir desse diagnóstico, nós vamos desenvolver os planos de sustentabilidade. E o que tem de diferente, que não tem na 3P, por exemplo, não desmerecendo, porque eu adoro o trabalho desenvolvido pelo Ministério, sou fã desse trabalho, que está há mais de 20 anos, né, que precisa ser reconhecido, é que nós vamos gerar aquilo que não tem nenhuma ferramenta no Brasil, que é o grau de comparabilidade entre as câmaras. Como é que está o teu grau ali? Vamos falar, Novo Hamburgo e Uruguaiana. O Ricardo tem 0,2, estou dando um exemplo. O IASA do Ricardo deu 0,2, o de Uruguaiana deu 0,3, e o município de Santa Catarina, Florianópolis, deu 2. A gente vai poder comparar os municípios entre si e saber de que maneira práticas de sustentabilidade podem impulsionar a ação do Ricardo. Se ele tem 3, por que ele tem 3? O que ele está fazendo que ele tem esse índice que eu posso implantar na minha Câmara, que pode ser aperfeiçoado? Então, gerar esses índices de comparabilidade entre as câmaras e avaliar a partir de um diagnóstico inicial será fundamental. Então, nós vamos lançar esse sistema de monitoramento para o Legislativo todo no Brasil. Então, fica aqui o convite para vocês participarem. Aqui o convite para participar da Rede Legislativo Sustentável, que é uma rede de cooperação entre Câmara, Senado e TCU, na qual eu faço parte, e que está promovendo esse evento. A gente está lançando esse Simples, como eu mencionei, e aqui eu já encerro, para vocês não, já saírem para o jantar. Nós temos três importantes imagens aí.
uma do Picasso, uma do Salvador Dalí e um do Monvani. 3 formas de representar as mulheres, 3 figuras diferentes de ver as mulheres, né? Mulheres chorando, que é a do Picasso, e outras formas. Todos nós, de uma maneira ou de outra, quando saímos para trabalhar, quando, né, estamos na nossa vida do cotidiano, a gente abre um guarda-chuva ou abre um guarda-sol, a depender do tempo, e a gente sai para trabalhar com os nossos valores, com os nossos comportamentos, mas sai para trabalhar com aquilo que nos motiva, né? Que geralmente são os nossos valores, que são as nossas motivações. Os pintores que menciono, eles produziram rostos, né, de faces de mulheres de uma forma completamente diferente. 1918, 1937, 1952. E eles representaram, eles foram disruptivos ao representarem essas imagens que retratam essas mulheres. Todos os dias, nós, de forma comparativa com esses pintores, a gente vai para trabalhar e faz o nosso trabalho. Mas o que de disruptivo nós estamos promovendo nas nossas vidas? É muito difícil falar sobre a questão da sustentabilidade das mudanças climáticas. É muito difícil porque a gente precisa romper algo que a gente está acostumado a dizer, isso não vai dar certo. Ou então, vamos falar de sustentabilidade para quê? Vamos falar de questão climática para quê? Né? Eu acho que a gente está vivendo um momento de uma emergência climática gigante, na qual a gente precisa ser disruptivo, a exemplo do que fizeram os poetas à época. Eu estava no avião hoje e eu estava lendo um pequeno trecho de um livro e disse assim: a arte subverte a nossa acomodada sensibilidade e nos convida a apreciar o novo. Falar de sustentabilidade é convidar a apreciar o novo. Mas é também algo que eu fiquei pensando e escrevi, que nós precisamos nos incomodar com o imobilismo das coisas feitas. A gente precisa se incomodar e achar que as coisas estão normalizadas. Se a gente não se incomoda com o imobilismo das coisas feitas, nós vamos continuar repetindo modelos que não nos levarão a lugares muito longe. Nós precisamos discutir as questões climáticas, determinar os compromissos, colaborar e atuar para que coletivamente possamos alcançar metas grandiosas, sim, grandiosas, mas que de certa maneira vai colaborar para que todos nós possamos viver de uma maneira melhor. Então eu acho que a gente precisa, se eu pudesse deixar alguma provocação para vocês diante dessa discussão que nós nos tivemos, que nós possamos nos incomodar com o imobilismo das coisas feitas. Se incomodem, participem, integrem as redes e as escolas e colaborem, né, uns com os outros, porque eu acho que o trabalho em rede faz a diferença naquilo que a gente quer promover coletivamente. O Instituto Legislativo Brasileiro, a nossa escola de governo, atua junto com a ABEL, atua junto com as escolas de governo na promoção e na interiorização e na modernização de um legislativo mais eficiente, inclusivo e sustentável. Muitíssimo obrigada, tenham todos uma boa noite, até a próxima. Vou assumir aqui o papel de mestre de cerimônias. Muito obrigado, professora Daniele, por compartilhar um pouco de toda a sua expertise e conhecimento conosco. Eu acredito que, pela atenção da plateia, a gente alcançou o nosso objetivo, né? É uma pauta muito importante e que nós possamos refletir sobre essa sua provocação final. Alguns avisos paroquiais. Amanhã nós começamos às 8h30 o credenciamento, às 9h tem a primeira mesa e daí toda a programação que os senhores e senhoras já têm acesso. Agora, após o encerramento aqui, a gente vai para um jantar de confraternização por adesão,
É num restaurante próximo aqui, o Librise, da família Librise, macarronada italiana. É um ambiente bem bacana. Para quem nos visita, ele é na beira da Baía Sul, então tem uma vista bonita da ponte. Eu acho que para quem está nos visitando e não conhece, vai ter uma oportunidade bacana também, numa gastronomia italiana, né? À base de massas, enfim. É um restaurante bem agradável. Então, eu convido a todos que queiram nos acompanhar. A gente vai estar com o nosso time aí dando um suporte no endereço, vocês já têm ali. Eu gostaria de convidar o Lamari para a gente entregar para a professora Daniele uma pequena lembrança. Ele é o livro dos 190 anos do Parlamento Catarinense. É uma obra bem bacana. E o ano passado, né, o Parlamento Catarinense completou os 190 anos, então a gente gostaria de entregar isso. Tira uma foto aí, Maria. Muito obrigado. Eu tenho mais algum aviso paroquial para dar? O meu time... Ok? É isso daí? Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Que nós tenhamos aí, na sequência, né, durante o dia de amanhã, um excelente evento e que nós possamos nos incomodar com o inconformismo das situações já prontas e construídas. Uma boa noite a todos e até amanhã.